A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro dia de devocional da Semana Profética de Pentecostes. Durante esses dias nós vamos mergulhar profundamente em oração, em jejum, entendendo o significado espiritual desse tempo e dessa festividade, dessa festa de Pentecostes, entendendo não apenas como uma festa bíblica, mas um tempo profético, marcado por uma experiência de transformação, derramamento do Espírito Santo e alinhamento com Deus. Pentecoste não é apenas sobre fogo, vento, línguas estranhas, mas sobre a maior promessa cumprida da parte de Deus no plano da salvação. Uma das maiores promessas de Deus no plano da salvação. É sobre promessa cumprida, oração respondida, é sobre vidas transformadas e incendiadas pela presença e o poder do Espírito Santo. E hoje, nesse nosso primeiro encontro, vamos entender o que realmente é o Pentecostes, sua origem no Velho Testamento, seu cumprimento no Novo Testamento e o que Deus deseja realizar em nós nesse tempo. Então prepare o seu coração, pegue sua Bíblia Sagrada, ative a sua sensibilidade espiritual, porque essa semana será uma semana marcada pelo sobrenatural de Deus. Fique atento às orientações e às direções do Espírito. O Pentecoste não é apenas uma data no calendário bíblico, mas é um chamado de Deus para uma verdadeira transformação. Muitas pessoas olham para o Pentecostes, quando falamos essa palavra, apenas como um dia em que o Espírito Santo desceu no cenáculo, em Atos 2, e batizou os discípulos. E sim, esse foi um marco profundo e poderoso. A Bíblia Sagrada nos conta essa história em Atos, capítulo 2, versículo 2 ao versículo de número 4. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Perceba, houve manifestação de vento, fogo, derramamento, poder, e ali nasceu a igreja. Porém, Pentecostes começa muito antes disso. No Velho Testamento, Pentecostes era chamado de Shavuot, a festa das semanas. Em Levítico capítulo 23, versículo 15 a 16 está escrito: Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então, era celebrado 50 dias após a Páscoa. A Páscoa foi um marco poderoso na história de redenção do povo judeu. Então, após a Páscoa, contavam-se 49 dias. No 50º dia, era celebrado o Pentecostes. Tá? Era uma festa de celebração, uma festa de colheita, de primícia, e também lembrava durante esse período a entrega da lei de Deus a Moisés, escrita em pedras no Sinai. Então isso significa algo muito profundo. Pentecostes vai muito mais além de uma festa, tá? Pentecostes significa que Deus tirou o povo do Egito, mas não queria apenas libertá-los da escravidão. Queria transformá-los por inteiro. Esses dias de jejum não estamos pedindo coisas a Deus, estamos pedindo fogo do Espírito. Não queremos apenas poder, nós pedimos transformação. Não queremos apenas respostas de Deus, nós queremos a presença de Deus. Porque mais importante do que Deus nos usar, Deus nos abençoar, é Deus nos habitar. Pentecostes é sobre se cumprir 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, que diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Oh glória! Esse é o maior milagre disponível para nós nesse tempo da graça. Que nesse primeiro dia de jejum o Senhor encontre no meu e no seu coração um cenáculo disponível. Que o fogo de Deus não nos assuste, que a espera nesses 7 dias não nos vença, que a promessa não nos encontre distraídos. Estamos em um tempo profético e que quando o céu decidir soprar, nós estejamos exatamente onde deveríamos estar, aos pés de Deus em jejum e oração.
Pentecostes não é apenas sobre o que desce do céu, é sobre o que sobe da terra, oração, entrega, rendição, fome. Salmos capítulo 42, versículo 1 declara: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Que nesses dias de jejum haja fome e sede no seu espírito por mais de Deus. Pentecostes é celebração ao Senhor que não apenas nos liberta do Egito, não apenas nos liberta do mundo, Ele nos transforma por dentro por inteiro, nos liberta do mundo e cura as feridas causadas pelo mundo. Pentecostes é uma transformação real, é a celebração da lei de Deus no nosso coração, nos governando, nos orientando, é a presença de Deus nos enchendo. Nesses dias de jejum, nós não vamos pedir outra coisa que não seja a presença de Deus em nós. Então, durante esses dias, se chegue diante de Deus em rendição, chegue diante de Deus confessando seus pecados, peça para o Senhor iluminar a sua mente acerca daquilo que te afasta de Deus. Peça ardentemente ao Espírito Santo que te transforme por completo. Entre em áreas da sua alma que ainda estão em trevas. Entre no seu comportamento. Ajuste o seu temperamento. Este é o tempo para que você clame por uma transformação genuína e verdadeira. Pentecostes é perseverar em oração até que o Espírito nos revista e nos transforme. E hoje a sua tarefa não é apenas ouvir sobre Pentecostes, mas começar a viver o seu próprio cenáculo, tá? Os discípulos não receberam derramar correndo de um lado para o outro. Eles receberam permanecendo em um ambiente de oração. Atos 1,14 diz: todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplica. Então, hoje o seu desafio é criar um ambiente para Deus. Tá? Você vai escolher um lugar específico de oração durante esses 7 dias. Você vai orar sempre nesse mesmo lugar. Pode ser seu quarto, um canto da casa, um lugar silencioso. Esse lugar será seu altar durante esses dias de jejum, tá bom? Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Então hoje você vai definir um lugar de encontro com Deus. Depois, você vai pegar caneta e papel e vai escrever não aquilo que você quer que Deus faça fora. Você vai escrever aquilo que Deus precisa fazer dentro. Você vai perguntar a si mesmo: o que precisa morrer em mim? O que precisa ser curado? O que precisa ser alinhado? O que precisa ser incendiado pelo Espírito? Você vai anotar, tá, essas respostas e vai durante hoje aí no seu jejum pedir em oração transformação, vai apresentar essas questões e pedir para que o Espírito de Deus ilumine a sua mente, tá? Não esqueça de ler e meditar em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, Levítico capítulo 23, versículo 15 e 16. Você vai escrever o que mais Deus falou com você nesse texto. E agora você vai declarar nesse ambiente, diga: meu quarto será o meu cenáculo, minha oração será o meu altar, minha permanência atrairá o derramamento do Espírito. Declare isso em oração, declare isso com fé. Hoje, fique pelo menos 30 minutos em oração sem pressa, sem pedir, sem se distrair, apenas permanecendo em adoração, porque o Pentecostes começa exatamente nesse ambiente de oração. Te espero ao meio-dia no grupo para orarmos e entregar o nosso jejum para a glória de Deus.